Boa noite a todos. Declaro aberta a 11ª sessão ordinária relativa ao 188º ano acadêmico. Comunico que recebi a ata da reunião e os pareceres da secção de medicina, que depois de lidos e considerados em ordem, os documentos vão ficar à disposição dos senhores acadêmicos na secretaria para consulta. E aproveito então para anunciar que irei convocar para o dia 27 de outubro de 2016 as eleições para preenchimento da cadeira número 16, sendo candidatos a doutora Margarete Del Como e doutor Maurício Gomes Pereira, ocorrida pelo falecimento do acadêmico Júlio Studart de Moraes. Será convocada também a eleição para a cadeira 19, sendo concorrente o doutor Natalino Salgado Filho, ocorrida pelo falecimento do acadêmico Clementino Fraga Filho. Irei convocar também a eleição da cadeira 58, sendo concorrente o Dr. Luiz Manuel Weber de Souza Bandeira e Paulo Marcelo Jem Hoff, ocorrida pela passagem emérita do querido acadêmico Ivon Toledo Rodrigues. Então, no dia 27 de outubro, às 18 horas, a sessão será secreta, eleição das 3 cadeiras para membro titular, 2 honorários estrangeiros e 1 correspondente estrangeiro também. Informo ainda que o nosso 2 honorários nacionais e 1 correspondente estrangeiro. Nossos queridos acadêmicos Daniel Tabac e Pietro Novellino, juntamente com o Dr. Gerson Berger, em memória, e Dr. José Kogut, vão receber a medalha Maimônides, referência à excelência de medicina, a personalidades que se destacaram pela atuação na área médica. A cerimônia será na quinta-feira, 20 de outubro, às 19h30, no Clube Israelita Brasileiro, situado na Barata Ribeiro 489. E após a cerimônia será servido coquetel kosher. Já me desculpo com os queridos acadêmicos, porque obviamente vou estar presidindo a sessão na nossa academia, mas como nós já aprendemos com o nosso Diolindo Couto, e repetido várias vezes pelo acadêmico Novellino, quando um de nós se eleva, com uma honraria dessa, toda nossa academia se eleva. Então, dou os parabéns efusivos. Acadêmico Aderbal Sabrá está em plenária, mas se não está em plenária, está chegando, porque estava no salão. Hoje é aniversário do nosso querido acadêmico, que eu ofereço sinceros parabéns, e também o nosso querido Eduardo Lopes Pontes, que também estava aqui hoje. Então, também parabéns, nosso Eduardo Lopes Pontes, pelo natalício. O que Vossa Excelência está falando? Não precisa cantar parabéns. O acadêmico Cláudio Cardoso quer cantar, mas vai ficar para depois do evento. Passo agora a comunicações da Secretaria pelo nosso secretário-geral, acadêmico Antônio Egídio Nardi, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Hoje está sendo comunicado num congresso em Genebra, congresso sobre HIV, comemorando 30 anos da fundação do International Association of Providers of AIDS Care, que serão homenageados 150 profissionais que tenham se destacado no combate ao HIV no mundo. E entre eles está o nosso acadêmico Celso Ferreira Ramos Filho. Segunda comunicação é que a doutora Andréa Zin ofertou à Academia Nacional de Medicina, a nossa biblioteca,
o livro Prevenção da Cegueira e Deficiência Visual na Infância, que tem como relatores ela, a doutora Andréa Zin e a doutora Keila Monteiro de Carvalho. Esse livro faz parte do tema oficial do Congresso Brasileiro de Oftalmologia deste ano. Eram essas comunicações, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Nardi. A senhora Carolina F. Oliveira está dentro do salão? Senhora Carolina, que foi achado seu cartão de crédito. Está muito bem guardado e vai ser entregue. Se a senhora ainda não cancelou, vai poder utilizar. Informo ainda, convido ainda o professor Luiz Augusto Pinheiro, presidente da CAMERJ, para tomar assento na nossa bancada acadêmica. O professor Luiz Augusto está no plenário. Por favor, professor Luiz Augusto, junte-se aos seus confrades aqui no plenário. Lembro ainda que no dia 27 de outubro, às 18 horas, a sessão é secreta, não é aberta ao público, mas às 15 horas teremos aqui nessa plenária uma tarde na academia, oficina diagnóstica, será divulgado normalmente, com caso clínico de pneumologia, sendo coordenador nosso querido Zé Manuel Jansen, e os debatedores, Dr. Gilmar Zonzin, Domênico Capone e Zé Galvão Alves. E anatomia patológica, como sempre, o nosso querido acadêmico Basílio. Também nesse dia, às 14h30, no Anfiteatro Xavier Sigor do 8º andar, nós vamos ter a jornada de cirurgia neurológica. Abro a palavra agora à bancada acadêmica, acadêmico Orlando Marques Vieira. Senhor presidente, senhores acadêmicos, convidados, comunicação de falecimento do nosso membro correspondente nacional, o professor Carlos Hernani Rosado Soares, do Rio Grande do Norte. Nasceu em Mossoró, formou-se em Recife e era membro emérito da faculdade, professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um dos fundadores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, membro fundador da Academia de Medicina da Universidade do Rio Grande do Norte, fundou o capítulo do Rio Grande do Norte do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, acadêmico, é da Academia de Letras, foi da Academia de Letras do Estado e é membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Nossos sentimentos, nosso pesar pelo falecimento do Rosado, de família ilustre do Rio Grande do Norte, de Mossoró, de deputados, senadores, governadores, e que realmente é uma grande perda para o Estado e pesaroso para todos nós aqui da Academia. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Orlando Marques Vieira. A Academia Nacional de Medicina vai enviar uma moção de pesar à família do nosso correspondente. Acadêmico Oswaldo Moura Brasil. Senhor presidente, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, convidados, o que eu queria falar era sobre a importante sessão que nós tivemos a semana passada, em que foi discutido e apresentado estudos de algumas grandes autoridades aqui presentes sobre a legalização das drogas. Entendi das autoridades judiciárias e das autoridades policiais que aqui apresentaram, que eles, de certa forma, estão lavando as mãos e estão dizendo que isso é um problema de saúde, que a medicina é que deveria resolver o problema das drogas e que o judiciário e que a polícia não teriam nada a ver com isso. E pediram o apoio da Academia Nacional de Medicina para que a academia, de certa forma, encampasse esse tema e defendesse esse tema. Eu acho que se a ideia da academia for, de alguma forma, participar desse tema, eu acho que tínhamos de ouvir o contraditório. Acho que teríamos que ter uma sessão aqui em que pessoas de gabarito equivalente pudessem trazer o outro lado da moeda, porque eu acho que só foram apresentados temas por pessoas que nitidamente defenderam a legalização, e eu tenho certeza que isso não é uma
unanimidade internacional. Então, se a academia realmente resolver levar isso à frente, eu acho que seria interessante se ouvir o outro lado. Obrigado, presidente. Obrigado, acadêmico Oswaldo Moura Brasil. Na realidade, isso é fundamental. É importante saber que não se defendeu a liberação das drogas, se defendeu a legalização. E, obviamente, foi tendencioso porque a exceção do acadêmico Nardi, que falou tecnicamente sobre transtornos psiquiátricos ligados às drogas, eram pessoas nitidamente que defendiam a legalização. Mas, em função disso, eu já marquei para o primeiro semestre do ano que vem, já desafiei o acadêmico Barros Franco para convidar mais 1 ou 2 acadêmicos e fazer novo simpósio, e dessa vez misturando, ou pelo menos chamando, várias tendências. Como eu disse, o psiquiatra de São Paulo, que era a favor da legalização das drogas, eu falei para ele, mas o seu chefe de departamento, professor titular, veio aqui e falou ferrenhamente contra. Então, eu acho que o acadêmico Oswaldo Moura Brasil tocou no ponto muito importante. Nós temos que escutar os dois lados. E muito importante, inclusive nós temos várias perguntas prontas para esse próximo simpósio, saber como fazer isso. Né? Porque é muito fácil falar, isso é um problema médico, então eu vou receitar 3 cheiradas de cocaína ao dia e ele vai poder sair cheirando, você 3 baseados. Então, isso aí está longe de ser assim. Isso é um problema médico e lava as mãos. Mas, na realidade, suscitou a discussão e acho que foi interessante por isso. Acadêmico Marcelo André Barcinski. Também. E lembrando também que o nosso benemérito Pedro Grossi também, na mesa, foi um dos que foi contra também, junto com o Nardi. Então, equilibraram um pouco. Então, senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos, senhores convidados, é com prazer que eu comunico que o IAMP, Inter-Academy Medical Panel, acaba de lançar um documento temático que em inglês é A Call for Action to Improve the Reproducibility of Biomedical Research. Nós todos sabemos que a reproducibilidade nas pesquisas biomédicas está realmente afetada significativamente por falsificação de dados e por erros experimentais. Então, lança-se essa campanha endossado por 46 academias de medicina do mundo todo, inclusive a nossa academia aqui de medicina também assinou esse documento. E a sugestão que eu faço é que, provavelmente para o ano que vem, se organize aqui, no âmbito da nossa academia, um congresso para discutir esse tema da mais alta relevância, que é o que as academias podem contribuir para, na verdade, melhorar a reproducibilidade da pesquisa em biomedicina. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Barcinski. E como Vossa Excelência está muito envolvido nesse assunto, inclusive organizando vários eventos, e também acho que isso pode estar atrelado ao programa Jovem Liderança Médica, nós já podemos bloquear uma data, que o fato de fazer as 3 eleições essa semana, dia 27, me liberou 2 datas para o primeiro semestre do ano que vem, que eu estava realmente muito apertado por causa de feriado. Então nós já podemos bloquear uma quinta-feira para esse evento. Podemos fazer isso hoje ainda, antes de irmos embora. Mais algum acadêmico ou acadêmica? Nossa querida Mônica Gadelha quer fazer uso da palavra. A palavra continua aberta para a plenária. Lembrando que a nossa plenária hoje está cheia, nós temos no momento 37 acadêmicos presentes, nós podemos até fazer alterações de regimento rápidas, se alguém desejar. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu convido o nosso primeiro conferencista
e organizador do simpósio da tarde, juntamente com Mário Barreto Correia Lima. Cadê Mário Barreto? É quem convido para tomar assento à mesa, que não posso abrir mão disso. Convido o professor Abrão Esqueman para tomar assento à mesa. Convido a nossa querida professora Cláudia Burlá para tomar assento à mesa, ao meu lado esquerdo, por favor. Professora Sara está na plenária. Por favor, professora Sara, aqui na mesa também. Professor Londres está na plenária ainda. A honra é nossa. Convido meu querido amigo palestrante na sequência, acadêmico Camargo, para tomar assento à mesa. Acadêmico Camargo, eu não posso abrir mão aqui da sua presença, enfeitando. Acadêmico Camargo veio correndo do Rio Centro, está no Congresso de Pneumologia. Obrigado pelo esforço, Camargo, de sempre. Desculpa, não. Acadêmico Ricardo Cruz, por favor, sua palestra. Muito obrigado pelo seu esforço e dinamismo de sempre para organizar essa bela sessão. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, ilustres convidados. Hipócrates, pai da medicina, dizia que tanto os médicos como os sofistas afirmam que a medicina não pode ser compreendida se não se sabe o que é o homem. Osler, que já foi citado hoje, na palestra do professor Abraham Exterman, dizia que tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem é conhecer o homem que tem a doença. E Miguel Couto dizia algo muito parecido. Não existem doenças, existem doentes. Ele que foi presidente desta casa durante muitos anos. Nesse simpósio sobre humanidades na medicina, eu vou lhes falar sobre a relação médico-paciente e vou colocar um contraponto, Balint versus House. Michael Balint foi um neurologista, nascido na Hungria, depois tornou-se um psicanalista. Ele nasceu em Budapeste, faleceu na Inglaterra. Ele foi aluno, na verdade, foi analisado por Sándor Ferenczi, que por sua vez foi analisado por Freud. E das suas várias obras, O Médico, Seu Paciente e a Doença é a sua obra mais importante. Esse é um livro clássico de psicologia médica que examina com profundidade e, ao mesmo tempo, tudo o que se passa na relação médico-paciente. Michael Balint é citado em inúmeros livros que falam a respeito de relação médico-paciente. Michael Balint foi o pai do grupo Balint e, como já lhes disse, discípulo de Sándor Ferenczi. Sándor Ferenczi, por sua vez, é um psicanalista que, quando se fala nele, nós lembramos de medicina psicossomática. Nós lembramos de Grodek, por exemplo. Ele tem uma frase maravilhosa que daqui a pouco eu vou projetar. Sándor Ferenczi dizia que quando a alma sofre, o corpo sente. No livro de Balint existem várias frases, e eu separei algumas delas. O público leigo não tem condições de julgar o conhecimento técnico dos médicos, a não ser indiretamente, mas desde o primeiro instante julgam a personalidade do médico. É muito interessante isso, porque frequentemente, quando o paciente sai do consultório do médico, ele, sozinho ou para sua secretária, já faz uma análise do paciente. Ele é um chato, essa mãe é uma chata, ele é um deprimido. Só que ele se esquece que quando o paciente entra no elevador com a sua mãe, ele faz a mesma coisa. Esse médico é um arrogante, esse médico é um mascarado, e ali eu não volto nunca mais. Balint também disse no seu livro que a insuficiência na formação psicológica dos médicos foi sempre sofrida pelos pacientes.
E diz mais, diz que os grandes médicos de todos os tempos foram observadores agudos das emoções humanas. E, finalmente, frase que já foi citada 2 vezes aqui no primeiro bloco desse simpósio, Balint dizia que a personalidade do médico é a primeira droga que se administra aos pacientes. Com relação à palestra da doutora Sara, ele dizia: ouçam as histórias dos pacientes. Balint não defendeu que você seja amigo do paciente, saia para tomar chopp, chame para ir lá na tua casa ou vá ao cinema com ele. Não. Ele não falou que você tem que ser amigo do paciente. Ele disse: trate o seu paciente como um amigo. Ele não disse: torne-se amigo dos seus pacientes. E completou com essa frase maravilhosa: eles precisam de um remédio forte, todos eles, o médico. Hélio Pellegrino, quando estava numa conferência em que eu estava participando, citou Balint, quando ele disse que a pessoa adoece por carência de verdadeiras relações pessoais. Se você lhe der impessoalidade e neutralidade, dará exatamente o que lhe causou a doença. Nossa tarefa, dizia ele, como Balint dizia, é a da construção do encontro. E não há encontro que seja impessoal. Dizia Hélio Pellegrino: impessoal é o desencontro. Harrison dizia que o doente necessita sentir que sua personalidade singular está sendo compreendida e apreciada e que a essência dos problemas de sua vida foi integralmente apreendida pelo médico. Ismael, no seu livro com esse título maravilhoso, O Médico e o Paciente, breve história de uma relação delicada. Ismael cita Balint quando ele escreve: como que importa o homem doente, não as teorias sobre a doença, a atenção deve estar voltada para o paciente, bem como para o ambiente que o cerca. Brian Bird, no seu livro Conversando com o Paciente, dizia, citando Balint, que em todos os campos da medicina, o emprego das palavras ainda é a principal técnica de diagnóstico. Portanto, e todos vocês sabem disso, Sara lembrou isso aqui com aquela sua palestra tão sensível: ouvir é uma arte. Talvez seja necessário que se ouça com os ouvidos de um psicanalista. E sobre isso, na verdade, Freud disse certa vez: todos os médicos, portanto, inclusive vós, vêm continuamente praticando a psicoterapia, mesmo quando não tendes nenhuma intenção de fazê-lo, e disso não estás consciente. É uma desvantagem, contudo, deixar o fator mental em vosso tratamento tão inteiramente nas mãos do paciente. Freud, portanto, dizia que um bom médico que ouvia o paciente, se envolvia com as questões pessoais, familiares, com o ambiente que o cercava, na verdade, praticava a psicanálise a todo momento. A real dimensão do problema, na verdade, depende de um entendimento claro entre os aspectos físico e emocional, porque eles estão, obviamente, sempre interligados. Vocês imaginam, realmente, para alguém ser médico, cá para nós, vamos combinar, isso é complicado. Quer dizer, você vai para um consultório, atende 15 doentes, e o primeiro entra um deprimido, o segundo é um surfista, a terceira é uma socialite, então assim, e você é o mesmo. E tomara que você esteja bem naquele dia, porque, na verdade, essa é a expectativa que todo doente tem quando vai ao seu consultório, mesmo que seja o último. Ele acha que você está ali inteiro, e frequentemente você está péssimo, com problemas sentimentais, conjugais, econômicos, igualzinho a ele. Então, assim, realmente, assim, essa não é uma tarefa para qualquer um. A Veja, em dezembro de 2007, matéria de capa: Emoções e Saúde. Como a nova medicina psicossomática trata ansiedade, asma, fibromialgia. Então é assim, eu adoro essa figura, porque essa figura me lembra, quer dizer, você no consultório e vão entrando os pacientes exatamente como esses animais. Uns vocês notam, assim, altivos, não é mesmo? O próximo que entrar é um indivíduo que está cabisbaixo. O outro já entra de costas. E você é o mesmo. Então a pergunta é: será que a gente vai ter sempre êxito? E a gente ainda se frustra, se deprime
Quando a gente desconfia por algum motivo, o paciente não voltar ou algum comentário que você não atendeu bem o paciente, você fica se perguntando, onde foi que eu errei? Na verdade, muito menos preocupado com o paciente, muito mais com a sua autoestima, a chamada rejeição. Nessa frase que um dia eu vi numa palestra do Londres, e que chama atenção para o fato de que o médico deveria controlar a sua onipotência, porque você é só você, um ser humano como outro qualquer, e quem está na sua frente é alguém igual a você. Essa capa de onipotência realmente não deveria existir. Antônio Machado dizia, o olho que vês não é olho porque tu o vês, é olho porque te vê. Portanto, quem está na sua frente é alguém igual a você, talvez melhor. A Medicina da Pessoa, obra de Danilo Perestrello, já citada aqui também no primeiro bloco por mais de um relator, escreveu muito bem a respeito disso. Maimônides foi um médico moro no século XII que escreveu que uma consulta deve durar 1 hora. Durante 10 minutos ausculte os órgãos do paciente e nos 50 minutos restantes sonde-lhe a alma. Portanto, há de haver tempo para que se ouça alguém. Professor Mário Rigato, gaúcho, doutor Camargo, aqui da Academia Nacional de Medicina, infelizmente, por apenas 10 anos. Citando Michael Balint aqui, eu estava presente, disse assim, sobre a medicina tecnológica, doutor Londres, que nesse tipo de medicina deixa de haver o ato médico do exame clínico, que é o momento ideal de conquista do paciente, de estabelecimento da empatia e da confiança tão necessárias ao exercício da medicina. Luiz Roberto Londres escreveu no seu livro Sintomas de uma Época, considero que o encontro clínico, ou seja, a relação entre o paciente e o seu médico, é o cerne de toda a atividade médica. Nós devemos dizer a verdade mantendo a esperança, porque, obviamente, como a doutora Cláudia Burlar lhes disse, a palavra do médico é um bálsamo, ou uma sentença de morte. Da mesma maneira que nós devemos ter cuidado com o que dizemos, também devemos ter cuidado com o que não dizemos. Que problema, então, Camargo? Veja, eu tenho que ter cuidado com o que eu digo, para não soar como uma sentença de morte. E tem que ter cuidado com o que eu não digo, porque no Código de Ética diz que é vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento. Vamos combinar. Quer dizer, haja talento. Haja talento. Essa definitivamente não é uma profissão para qualquer um. Miguel de Cervantes, romancista espanhol, o pai dele era médico, dizia que a verdade alivia mais do que machuca e estará sempre acima de qualquer coisa, como óleo sobre a água. Um dia, Zussman, psicanalista famoso aqui no Rio de Janeiro, lendo essa frase que eu tinha exposto, ele levantou a mão e falou assim, doutor, mas a verdade deve ser dita com compaixão, porque a verdade sem compaixão é crueldade. No primeiro best-seller de Irving Yalom, ele escreve num encontro fictício entre o pai da psicanálise, Sigmund Freud, e um filósofo da contemporaneidade, Friedrich Nietzsche. Eles nunca se encontraram. Mas no primeiro best-seller, quando Nietzsche chorou, de 1992, ele coloca esse diálogo. Suspirou Freud. Ele conversando com Nietzsche. Logo com quem? Freud dizia, a esperança é essencial e quem a não ser nós consegue mantê-la. Para mim, é a parte mais difícil da atividade médica. Às vezes tenho sérias dúvidas se estou à altura da tarefa. No filme O Homem-Elefante, da Paramount, em 1980, o filme foi indicado ao Oscar, Anthony Hopkins, como médico, foi indicado ao melhor ator coadjuvante, e John Hurt ganhou o Oscar de melhor ator, protagonizando John Merrick, um inglês que efetivamente viveu é uma história real, de um médico que encontra um homem que é exibido num circo como um monstro, e ele tira ele do circo. John Merrick não tinha neurofibromatose, como muita gente acha. John Merrick tinha síndrome de Proteus. E no diálogo mais bonito do filme, na minha opinião, John Merrick vira para o médico, a sós, dentro do hospital, e diz, o senhor pode me curar? Ao que o médico responde, não, eu posso cuidar de você, mas não posso curá-lo.
Pedro Franco, no seu livro Conversando com o Paciente, cita Michael Balint e diz: quem não gosta de gente não deve ser médico. Simples assim. Quem não gosta de gente pode ser qualquer coisa, menos médico. Mas apesar disso, na contramão dessas ideias, em 2004, House foi um seriado de televisão que se iniciou nos Estados Unidos em 2004, veio para o Brasil em 2005, uma série de TV norte-americana distribuída para 66 países, foi criada por um roteirista, ex-arquiteto David Shore, estreou no Brasil em abril de 2005, seu personagem principal era o Dr. Gregory House, protagonizado brilhantemente por um ator britânico, Hugh Laurie, e foi a série de televisão mais vista nos Estados Unidos em 2008. David Shore, roteirista, ele foi chamado pela Fox para dizer que disse a ele: olha, nós temos aqui um espaço na grade, você pode fazer uma série de televisão. E ele resolveu fazer uma série com um médico assim, introspectivo, depressivo, traumatizado, rude, agressivo, sarcástico e irônico. Portanto, conclui-se daí, Camargo, que David Shore nunca leu Balint. David Shore tinha só 45 anos de idade. E ele bolou uma série de televisão a respeito de médicos. Com 45 anos de idade, em 2004, vocês fazem a conta em que ano ele nasceu, 1950, 1960, ele chamou a médica, jornalista e consultora da série Lisa Sanders para bolar as histórias. Ela escreveu um livro, Todo Paciente Tem uma História para Contar, publicou em 2010. Lisa Sanders trabalhou com David Foster. Ele era roteirista também, um médico internista de Harvard, um especialista em clínica médica. Eles dois escreviam as histórias médicas, para que fossem as mais verossímeis possíveis. E House, que se vestia dessa maneira, com esse cabelo, com essa barba, discutia os casos clínicos num quadro branco com os seus assistentes. Ele detestava ver o doente. Na verdade, quem via o doente eram os seus assistentes. Eu lhes pergunto, que cara o Balint faria se tivesse assistido House? Principalmente porque Balint morreu em 70. Portanto, ele teve chance de ver Dr. Kildare. Dr. Kildare, aliás, um médico bonito, jovem, bem apessoado, todo de branco, cabelo bem penteado, barba bem feita. Foi uma série de televisão norte-americana de 61 a 66. Foi exibido em 5 temporadas, 91 episódios. Na verdade, havia uma coisa interessante. O chefe dele era um problema. O chefe dele ficava orientando o Dr. Kildare para ele não ser muito humano demais. Aqui, o chefe dele, nesse episódio, disse: nosso trabalho é manter as pessoas vivas e não dizer a elas como viver. Na mesma época, exatamente na mesma época, de 61 a 66, Ben Casey foi um seriado norte-americano exibido em 5 temporadas com 153 episódios. Também bonito, barba por fazer, bem penteado, um médico como Balint adoraria. Eu vou provar a vocês. Vejam só, Ben Casey era neurocirurgião. E aqui, nesse seriado, ele diz assim: eu vou lhe operar e tirar o tumor, mas farei tudo para manter o seu cabelo, que é tão bonito.
Se Balint viu Ben Casey e Dr. Kildare, ele deve ter adorado. Mas House não. House, assim, se veste de uma maneira completamente atípica, barba por fazer, completamente descabelado. Diz o que pensa da forma mais cínica e ferina possível, não gosta de ouvir o paciente, pois diz não confiar nele. É viciado em Vicodina devido a um infarto muscular que teria sofrido na coxa. É antissocial e é um indivíduo irônico. Mas ele se justifica no seriado. Ele diz: eu não gosto de doente mesmo, não. Sabe por quê? Porque os doentes mentem. Essa era uma das frases que House mais gostava. Na verdade, assim, eu não gosto dos pacientes porque eles mentem. Me atrapalham o diagnóstico, inclusive. David Shore reuniu 8 roteiristas que foram os responsáveis pelas frases memoráveis que trouxeram um grande sucesso a essa série. House disse: pare de correr atrás, pare de se importar, seja indispensável, desapegue. Pessoas gostam do que não têm. Se quiser mesmo fazer alguma coisa, haja, não anuncie. Se você fala com Deus, você é religioso. Mas se Deus fala com você, vamos combinar, você é psicótico. Do episódio que eu mais gosto, House versus God. O que você pensa sobre mim não vai mudar quem eu sou, mas pode mudar o meu conceito sobre você. Quando se quer saber a verdade sobre alguém, essa deve ser a última pessoa a ser consultada. Se quer mesmo ser feliz, vai ter que aprender a ignorar muita coisa. Você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. Nós somos o que as pessoas acham que nós somos. Adoro essa frase, Sara. Na verdade, infelizmente, nós somos aquilo que as pessoas dizem para nós que nós somos, e é por isso que nós nos importamos tanto com a opinião alheia. Mas o interessante nessa frase é que, enquanto nós pensamos que somos uma pessoa única, várias pessoas nos veem de forma diferente. E quando revelam isso a nós, nós não nos reconhecemos dessa maneira. Na verdade, nós somos o que as pessoas acham que nós somos. House dizia que as pessoas estão tão acostumadas a ouvir mentiras que sinceridade demais choca. Um dia, eu estava em casa, tenho aqui 7 minutos. Um dia eu estava em casa e, ao abrir o jornal, o Globo, como faço habitualmente antes de sair, eu descobri que naquele dia David Shore estava no Brasil. Ele ia falar num congresso apenas para produtores de vídeo independentes. Eu cancelei os meus compromissos, peguei o carro, fui até o Windsor Barra, correndo, cheguei lá, falei assim: o senhor não pode entrar, isso aqui é um evento fechado, todo mundo de crachá. Eu falei: eu pago quanto o senhor quiser, não dá para entrar, não pode entrar. Então eu fiquei lá parado, desconsolado, parado lá no corredor do Windsor Atlântica, dia 16 de março de 2011, quando então David Shore veio andando pelo corredor. Veio andando e veio conversando com alguém que estava do lado. Olha, House não é uma série médica. A medicina é um detalhe, o principal é o drama humano. E foi ele andando com um séquito de pessoas e eu me meti no meio do séquito de pessoas. Então, quando eles entraram, eu entrei junto. E ainda fui conduzido gentilmente à primeira fila. Então, sentei na primeira fila como um assessor de David Shore, dizendo naturalmente, thank you. E ele então estava lá no Rio Content Market, vejam, 2011. People make fun of us. We obviously have a formula. Patient gets sick. House guesses wrong. House guesses right. Most times. The formula in and of itself is not wrong. You know, there were formulas in Shakespeare's stories. You know, it's about how you do it, and the challenge is surprising an audience that's expecting to be surprised. If you write a scene that advances the plot, it's a good scene. If you write a scene that exposes something about a character, that's also a good scene. And if you do both, that's a great scene. And the idea is to never settle for good. Have to think better writers. And if you're not becoming better writer,
there are two lessons I'd like people to take from my life story. One, don't be afraid to follow your dreams. And two, never be afraid to give up on your dreams. Seriously. E aí veio a sessão de perguntas. Ah, querido, assim. A primeira pergunta que veio era tudo que eu queria ouvir. Uma moça virou para ele e falou assim: David, por quê? Por que você criou um personagem assim? E ele ainda completou: você teve um médico tão cruel como esse? Ao que ele respondeu calmamente: olha só, o seriado foi sobre medicina porque nada melhor do que um médico para simbolizar a onipotência do homem. Mas, na verdade, eu fiz House dessa maneira porque House é um homem comum, com defeitos e virtudes. House é um indivíduo assim, como eu e você. House é um ser humano. Enquanto Michael Balint falou de humanidades, David Shore falou sobre um ser humano. E lembrou a história de Quiron, um centauro que também foi citado no primeiro bloco, quando Hércules, na verdade, matou todos os centauros porque eles tinham violentado uma noiva à véspera do casamento. Ele só livrou um, flechou-o na coxa. Era Quiron, porque Quiron era um centauro que cuidava das pessoas. Ele era um médico. Então ele resolveu salvar a vida dele, mas o flechou na coxa. Este é o significado da ferida feita por Hércules. Quiron, aquele que cura, tem uma ferida incurável, como muitos de nós, que exercemos nas nossas profissões, com várias questões que nos incomodam, que nos entristecem. Por isso ele fez House mancando da coxa, com um suposto infarto muscular. House era Quiron, metade cavalo, metade homem, para mostrar quem nós somos, na verdade. A agressividade do ser humano. Lucas, capítulo 4, versículo 23, diz: médico, cura-te a ti mesmo. House dizia: não existem pessoas frias, existem pessoas que aprenderam a bloquear seus sentimentos. E aí veio o grande finale da entrevista dele. David Shore, no final da entrevista, ele virou e falou assim: estava iniciando a 7ª temporada, não se sabia se ia haver a 7ª temporada, acabou na 8ª temporada. Eu tenho 2 minutos. E David Shore falou assim: vocês vão ver como eu vou terminar o seriado. Eu quero lhes dizer isso. Eu vou lhes dizer como é que eu vou terminar esse seriado. Eu vou fazer um clipe de 1 minuto e meio. E nesse clipe de 1 minuto e meio, quando acabar a série, eu vou mostrar que um homem como eu e você podemos ser carismáticos, podemos amar, podemos desconfiar, podemos ser onipotentes, fracos, podemos ter dor, tristeza, culpa, podemos ter paixão, angústia, compaixão, amargura e solidão. Eu prometo a você, eu vou fazer um clipe de 1 minuto e meio para você entender, se você não entendeu ainda, por que eu fiz House assim. E o seriado acabou. Na 8ª temporada. David Shore escolheu uma música melancólica de um grupo absolutamente underground, The Kills, com uma letra melancólica, e botou o clipe intitulado O Último Adeus a House.
que foi veiculado na televisão norte-americana após o último capítulo. Vamos vê-lo. You are always going to be the most incredible man I have ever known. Carisma. Amor. Truth of the human condition. Everybody lies. Hugh Laurie ganhou 10 prêmios de melhor ator por sua interpretação na série House, mas Gregory House era ficção. Enquanto os conceitos de Michael Balint são reais e vivem há mais de 60 anos. Balint foi um médico real, preocupado com as questões que envolvem relação com o paciente e, em última análise, com as questões que envolvem a humanidade. House era um médico fictício, personagem de um seriado de TV, com dificuldades nas relações interpessoais e, em última análise, com as questões que envolvem o ser humano. Um ser humano não significa absolutamente alguém que cultiva a humanidade. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz, pela palestra tão especial. Agora nós vamos ter também uma pessoa muito especial, querido amigo Camargo. Sempre que eu encontro com ele tem uma surpresa. Hoje a surpresa foi para mim e para o Paulo Couto, né? Nós estávamos no Salão Nobre conversando. Aí ele me chamou, esqueci de te contar uma do Tarantino. O Tarantino era o nosso querido confrade que morreu com 99 anos. Ele disse, quando eu morrer eu quero que avisem 3 pessoas. O Camargo, o Paulo Couto e o Chico Sampaio. Não exatamente nessa ordem, mas primeiro aviso o Chico, que é o mais ciumento. E eu nunca soube disso. Então, Camargo, obrigado por me lembrar nosso querido Tarantino e essa coisa especial que ele tinha conosco. Então, o acadêmico Camargo vai nos falar sobre humanidades, a interface entre a medicina e a literatura. Aos presentes, eu lembro que o acadêmico Camargo, além do maior transplantador de pulmão da América Latina, ele sozinho tem mais transplantes de pulmão que todos os outros serviços da América Latina juntos. O acadêmico Camargo é escritor, tem uma coluna semanal no jornal Zero Hora, onde ele substituiu o acadêmico Moacir Scliar. E, portanto, ninguém melhor para falar de relação médico-paciente, escritor e médico. Obrigado, Camargo, pelo esforço. Obrigado, meu caro presidente, e obrigado pela introdução. E eu queria dizer que eu fui selecionado pelo meu avô antes de conhecer os critérios que ele usava. Quando eu fui levado pela mão para ver o mar, eu não tinha ideia de que aquilo era uma triagem afetiva. Anos depois eu fiquei sabendo que, conforme a reação de cada neto diante daquela imensidão, lhe seria destinado um autor. Convencido que ele estava que acertar o primeiro autor era fundamental para despertar a paixão pela literatura.
Eu já era adulto quando ele me confidenciou que, para os mais sensíveis, Érico Veríssimo e Machado de Assis, para os que continuavam com os olhos secos, o José de Alencar já servia. O encanto pelos livros não me fez um literato, mas de alguma maneira contribuiu para amaciar os sentimentos. E ainda hoje eu olho com carinho a capa espessa do Vinhas da Ira, do Steinbeck, que ocupa um lugar de honra na minha biblioteca, sem que eu nunca o tenha manipulado. Só para lembrar da minha avó, lendo em voz alta pela casa, com inflexões e gestos que tornavam os diálogos inesquecíveis. Foram tantos momentos memoráveis naquelas férias de verão na fazenda, que há muito tempo eu perdoei o meu avô por me ter feito ler o Eça de Queiroz inteiro antes dos 18 anos. Já na faculdade eu tive a sorte de contar com a parceria estimulante do meu querido Moacir Scliar na organização de jornadas de literatura, com a intenção de mostrar aos estudantes que todo o exercício intelectual que servisse para aumentar-lhes a sensibilidade seria de enorme benefício. Lembro de uma noite em que fizemos uma lista dos livros imprescindíveis e, com os exemplares comprados num sebo da cidade, lá estavam A Morte de Ivan Illich, O Pavilhão dos Cancerosos, A Doença como Metáfora, A Montanha Mágica e O Sinto Muito, espalhados sobre a mesa. O Scliar, com um ar meio debochado, disse: Camargo, fizemos a nossa parte. Agora só resta esperar que o Tolstói, Solzhenitsyn, Susan Sontag, Thomas Mann e Lobo Antunes façam a deles. O Scliar contava que, certa vez, ao ser convidado para ministrar o curso de literatura para estudantes de medicina na Brown University, nos Estados Unidos, ele quis saber o porquê da escolha. De modo pragmático, ele recebeu a resposta. Era preciso ter formação humanística para melhorar a relação médico-paciente e tornar menos frequentes os processos contra doutores e hospitais. O que aproxima a literatura da medicina é o compartilhamento de um território comum em que ambas lidam com a condição humana, a dor, o desespero, a esperança e a morte como o fim da espera. O escritor e o médico dependem da palavra, instrumento de criação estética de um e arma poderosa do outro. A crescente materialização da medicina, encantada e seduzida pelo mundo fascinante da tecnologia, criou um paradoxo. Os médicos se tornaram muito mais competentes, mas os pacientes mais velhos falam com nostalgia dos médicos de antigamente, que, conscientes de que eram pouco mais do que acompanhadores da história natural das doenças, se revelaram exímios consoladores, que, por não disporem dos assombrosos recursos da imagética moderna, exercitaram no limite a capacidade de ouvir. Eu quero dizer que a tecnologia certamente melhorou enormemente a prática médica, e se ela gerou problemas, esses problemas não devem ser enfrentados com a sua marginalização. Nós precisamos de mais tecnologia, não de menos. O que precisamos é fazer com que a tecnologia não desloque o relacionamento entre seres humanos, porque, afinal de contas, a prática médica é fundamentalmente isso, uma relação entre pessoas, sendo que uma das quais tem habilidades e a outra tem um problema. Mas, ao cabo de tudo, são pessoas que em algum momento terão que se relacionar como pessoas. O desafio ainda cresceu nos últimos anos com o surgimento dos atravessadores, que, sob o rótulo de gestores, tendem a tumultuar ainda mais esta preciosa e delicada relação que, em resumo, será sempre o encontro de dois seres humanos. A consciência de que em algum momento perdemos o compasso e que estamos perdendo o afeto dos pacientes tem estimulado um movimento de redenção a partir das escolas médicas, tentando recuperar o encanto negligenciado. E buscam, na interface com a literatura, a humanização de novas gerações. Aprendemos que, independente do quanto a medicina se enriqueça com técnicas sofisticadas e onerosas, a palavra continuará sendo a mais eficiente ferramenta que o médico dispõe para exercer a sua ciência e a sua arte. E é justamente ela, a palavra, que permeia as relações fraternas entre a medicina e a literatura. A mesma palavra que o escritor esculpe na busca da frase mais pura
é a que expressa o sentimento sofrido do enfermo e que dá a chance de que o médico, juntando os pedaços da sua queixa, construa a anamnese, que do grego significa a anti-amnese, o que não se esquece, a recordação. E essas palavras constituirão o primeiro registro escrito de uma relação que começa com uma investigação sumária das possibilidades diagnósticas e passa a fazer parte do prontuário do paciente, um arquivo pessoal indevassável e permanente. Com a palavra, o médico desde sempre ofereceu solidariedade, esperança, consolo, quando mais não havia a ser oferecido. E os prontuários, como os livros, guardam palavras que se eternizam. A fusão interdisciplinar da literatura e a medicina deriva de um relacionamento cultural em que a literatura sempre residiu na medicina. Embora essa inter-relação seja milenar, de fato, só há alguns anos, nos Estados Unidos, é que surgiu a interação. Foram os pioneiros norte-americanos que aproveitaram a época de mudança que passava o ensino médico naquele país, que essa relação foi oficializada como disciplina em algumas escolas. No começo, o objetivo era ensinar os alunos a ler, no sentido verdadeiro da palavra, ajudá-lo a treinar no caminho da medicina. Hoje, contudo, já se percebe que o estudo da linguagem, que a linguagem escrita ou falada como um subsídio, pode fazer com que o médico ouça melhor, compreenda melhor a história contada pelo paciente, ajudando a entender aquilo que o paciente muitas vezes diz de forma confusa ou fragmentada. Um outro aspecto importante é a aproximação ética, em que o leitor pode analisar situações passivas de discussão ética através da observação de uma terceira pessoa, com certa imparcialidade. Desse modo, o médico poderá alcançar novos horizontes, dificilmente assimilados por experiência própria ou pela cultura médica, que em geral possui uma linguagem padrão e blindada. A experiência da dor, tanto do ponto de vista de quem sofre, como de quem tenta mitigá-la, é um tema frequente e mesmo recorrente nas obras literárias. A doença, enquanto uma zona noturna da vida, como definiu Susan Sontag, presta seu papel da metáfora, reforçado pela literatura de todos os tempos. E a metáfora nada mais é do que a expressão da incapacidade médica de discutir o mau prognóstico, o que frequentemente é percebido pelo paciente e entendido como abandono e solidão. Quem lê Os Novos Contos da Montanha, de Miguel Torga, um escritor português, que era o pseudônimo de um médico chamado Adolfo Correia da Rocha, entende como ninguém o significado do preconceito como um elemento excludente do indivíduo do seu núcleo na comunidade. A história de Julião, no conto O Leproso, é de uma densidade inigualável. Ele vivia normalmente num povoado e as feridinhas da pele não incomodavam ninguém, até o dia em que a rapariga que servia a comida, ao ser cortejada, disse com deboche: "Tira as mãos de mim, seu leproso desgraçado." A partir daí, a sua vida virou um inferno e ele acabou sendo expulso do vilarejo, sem que nunca fique claro se ele de fato teve lepra. Um dia, desesperado pela solidão, ele resolveu voltar e encarar os seus desafetos, que por se sentirem ameaçados com uma doença potencialmente contagiosa, lhe atearam fogo ao corpo. Da mesma maneira, ninguém entenderá tão completamente a naturalidade da morte quanto quem tenha lido As Intermitências da Morte, de José Saramago, que descreve magistralmente um país imaginário onde, por um decreto imperial, as pessoas deixaram de morrer. Depois de uma euforia inicial, começaram os problemas. Primeiro, com os agentes funerários. Depois, com os gestores dos hospitais que não tinham mais onde acomodar os moribundos. E, por fim, com os familiares, que, apesar de amorosos e extremados no cuidado dos seus queridos, tendo percebido que isso não seria suficiente para trazê-los de volta à vida normal, preferiam enterrá-los logo, apesar da dor da perda, a fim de retomar a rotina redentora. No fim, se descobre que do outro lado da fronteira era possível morrer e organizavam-se excursões para levar os familiares doentes para que afinal descansassem do lado de lá da fronteira. A Montanha Mágica de Thomas Mann tem aquele diálogo famoso
de um médico que conversa com seus pacientes no sanatório de tuberculose. Lá pelas tantas ele diz: a doença é o resultado de uma paixão que não se concretizou. A doença é a paixão transformada. É claro que isso não é verdade no caso da tuberculose, que é uma doença microbiana, ainda que os fatores psicológicos possam ter importância. E isso explica muitas coisas. Realmente, tudo aquilo que numa época se chamou de medicina psicossomática resulta das paixões transformadas em doença. O Sclier um dia me contou que, quando ele era residente, ele atendeu no ambulatório um velho com edema generalizado e fez imediatamente o diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca descompensada, enquanto que o velho insistia que tudo tinha começado quando ele comera um ovo duro. Ele achou aquilo tudo muito ridículo e não lhe deu a menor atenção. Enquanto lhe solicitava os exames e lhe prescrevia diurético, o paciente levantou e foi embora, apesar dos protestos do doutor. O paciente não quis lhe ouvir em represália porque ele não lhe ouvira, porque na ânsia de pensar nele como um cardiopata, ele esquecera de pensar no paciente como uma pessoa, com direito às suas crenças e fantasias. Em resumo, preocupado em ser um exímio cardiologista, ele se esquecera de ser médico. Essa situação, lamentavelmente frequente, precisa ser corrigida com a aproximação das duas culturas, a humanista e a científica, unindo-as. Não duvido que isso possa ser feito em todas as áreas. Nesse momento em que estamos discutindo modelos de educação e que papel a literatura vai ter nas escolas, é muito importante que pais e educadores se deem conta que o livro medeia uma relação humana. Quem recomenda um livro? Quem lê para uma criança? Quem discute um livro com uma criança está inconscientemente, às vezes, mas certamente ajudando a moldar a vida dessa criança. Literatura é mais do que estilo. Literatura é mais do que uma escola literária. É mais do que uma denúncia. A grande literatura tem que ver com a condição humana e ajudará o futuro profissional a tornar-se mais eficiente e mais qualificado para lidar com todas as emoções, podendo finalmente exercer a medicina de forma plena. Pensem comigo, que livro de medicina expressará melhor um sofrimento crônico quanto Tolstói ao criar Ivan Illich ou Thomas Mann na Montanha Mágica? Que estudante de medicina não se internece ou se indigna ao ler Cronin, Sinclair Lewis, Érico Veríssimo ou Machado de Assis quando falam de médicos, de acadêmicos de medicina ou de doentes com seus sofrimentos reais ou imaginários? Embora seja antiga a linhagem de médicos escritores, atestada por nomes como Cronin, Pedro Nava, Guimarães Rosa, Lobo Antunes, é relativamente recente a demanda do estudo da literatura como disciplina dos cursos de ciências médicas. Uma das pioneiras desse movimento, a médica e literária Rita Charon, professora da Columbia University nos Estados Unidos, afirma que a proposta não é substituir a competência científica pela competência humanística. Precisamos de muita tecnologia, mas precisamos também encontrar uma ponte através da qual a tecnologia não desloque o relacionamento entre seres humanos. Já em 1959, o Charles Peirce Snow, que era um cientista médico e escritor inglês, discutia no seu livro As Duas Culturas sobre a presença de um grande fosso entre a cultura científica e a cultura literária, muitas vezes agravados pelo comportamento hostil entre os seus representantes. E o que lhe pareceu mais grave, essa competição era acirrada no local onde se esperava que ocorresse a aproximação de uma e outra, ou seja, na universidade. Snow instiga os intelectuais a repensarem essa contraposição entre os conhecimentos literários e as ciências empíricas, condenando a ignorância mútua entre esses campos do saber. Como ele próprio era um homem da ciência que se dedicou às letras, ele podia analisar os diferentes ângulos dos campos pelos quais transitava, sempre criticando a dificuldade de comunicação entre eles. A anamnese é um texto compreensivelmente abreviado, redigido em linguagem técnica, portanto neutra, seguindo um roteiro pré-estabelecido, cujo objetivo básico é conduzir ao diagnóstico. Rita Charon, no seu livro Medicina, a Narrativa Médica, no qual defende a prática da inclusão da literatura nos currículos médicos, em resposta a um sistema de saúde burocrata e corporativista, muitas vezes não entende das dificuldades emocionais dos pacientes. Segundo ela,
os métodos de anamnese adotados nas escolas de medicina seriam muito beneficiados pelo estudo da literatura. Um dos aspectos que mais se destacam no famoso estudo de Susan Sontag, a doença como metáfora, é o isolamento ao qual o indivíduo fica sujeito a partir de um diagnóstico de doença grave. As metáforas usadas são significativas. Ela fala de doença como um lugar isolado, como uma viagem a um lugar estranho, ou como uma zona noturna. A representação literária desses males não só registra enquanto fenômeno real, mas também contribui para o processo de demonização simbólica e para a legitimação do preconceito que se forma ao seu redor, um preconceito muitas vezes mais resistente e difícil de tratar do que o próprio mal. Várias doenças carregadas de simbologia tiveram forte repercussão literária, como a peste negra nos textos medievais, a epilepsia e a lepra na Bíblia, a varíola e a tuberculose nos textos românticos do século XIX e, modernamente, o câncer e a AIDS. Miguel Torga, outra vez, falando da negação e da mentira, que usualmente inundam a relação dos pacientes com seus cuidadores, escreveu o seguinte: não podemos mudar a hora da chegada, nem talvez a mais certa, a da partida, mas podemos fazer a descoberta do que presta e não presta nesta vida. E o que não presta é isso, essa mentira cotidiana, essa comédia desumana e triste, que cobre de soturna maldição a própria indignação que lhe resiste. Praticamente todos os autores que revisitam o tema da interface da medicina com a literatura estacionam na morte de Ivan Illich, a famosa novela que é a obra mais intimista de Tolstói, porque ela é de uma riqueza humana impressionante, com todas as qualidades e idiosincrasias inerentes. A capacidade inigualável de Tolstói de levar o leitor para dentro da trama faz o resto. Eu tenho estimulado os estudantes de medicina a lerem o livro e a opinarem sobre ele. A minha recomendação, se algum deles disser que não o achou espetacular, é sempre a mesma. Leia de novo e de novo, até descobrir o quanto você estava num dia ruim naquela primeira vez. O nosso querido professor Mário Barreto Correia Lima seguiu o ritual e fez uma preciosa leitura desse texto. Eu agradeço a generosidade do presente, meu caro professor. Considerando a presença de jovens nessa audiência, que podem não ter ainda descoberto essa maravilha, ou que o leram num daqueles dias, vale a pena relembrar algumas passagens. A história começa com a morte de Ivan, um burocrata da Rússia, czarista do século XIX, e logo depois dela, duas revelações relacionadas com dinheiro. Eu tenho reiterado que ninguém conhece ninguém até ter dinheiro envolvido na relação. No fórum, onde Ivan Illich era o chefe, a primeira coisa que quiseram saber ao ouvirem a notícia da sua morte foi quem vai substituí-lo na chefia. E depois, quando o melhor amigo troca confidências com a viúva no velório, ela só quis saber de quanto seria a pensão a que ela teria direito. Para se entender o significado do sofrimento que virá no futuro, Tolstói descreve a vida mundana de Ivan com extrema valorização dos bens materiais, fascínio pelo luxo e pelo requinte social. Descreve o seu casamento com Kraskovia, que se apaixonou por ele, mas ele não por ela. Depois eles têm um filho e a partir daí a relação fica insuportável. E que a maior alegria da vida dele era jogar carta com os amigos. Quando ele muda para São Petersburgo, ele faz uma ascensão social, passa a ganhar muito mais e compra uma casa primorosa que ele resolve decorar por conta própria. E um dia, quando ele instalava uma cortina, ele caiu, bateu com o flanco numa mesa e a partir daí passou a ter dor. E a dor passou a infernizar a sua vida. Ela se tornou o foco central. E os desdobramentos de sentir dor o tempo todo. E a dor moral de não ter a solidariedade da família com seu sofrimento o destruíram. A agudização do sofrimento é a percepção de que a doença é o caminho da morte e que ele não tem com quem dividir essa angústia. Aqui aparecem duas falhas grosseiras da assistência. Os médicos falam um linguajar que ele não entende e a família não tem a menor paciência para ouvi-lo se lamuriar. Numa consulta com um médico muito prepotente, que mal o escuta, ele se vê no tribunal, onde se dá conta agora que ele tinha atitude idêntica de desprezo pelos outros.
E quando o médico lhe disse, não precisa falar porque eu sei o que você tem, se pareceu com ele, pedindo silêncio no tribunal porque ele ia anunciar o veredito. A propósito, meus jovens, nunca digam essa frase, porque ela contém uma soberba que afugenta. Nós podemos saber o que o paciente tem, mas ele tem o direito de dizer o que ele sente. Em todo lugar e circunstância, ele passa a ver a morte como uma companhia permanente. O momento descrito com maestria é a visita ao espelho, em que ele flagra a degradação física e a finitude. Então entra em cena um personagem importante, o Gueracem, um criado contratado para ajudá-lo nas tarefas básicas, quando ele perdeu a capacidade de cuidar de si. A relação entre um homem culto mais vulnerável e um criado analfabeto acaba por revelar o papel fundamental de um cuidador afeito a ouvir e acabou produzindo uma descoberta preciosa. O Gueracem não mentia. Ivan Illich descobriu, por conta própria, que deixar as pernas numa posição mais alta, descansando sobre uma almofada, lhe trazia algum alívio da dor. Um dia, como a dor não havia cedido bastante, com a elevação proporcionada por uma da almofada, ele resolveu experimentar colocar duas e pediu a Gueracem que levantasse as pernas para colocar a outra almofada. O empregado atende ao seu pedido e Illich descobre então que a dor praticamente desaparece quando as pernas são levantadas pelo serviçal. Ele pede a Gueracem que mantenha as pernas bem levantadas durante um tempo e ele experimenta colocá-las no seu ombro. A sensação de alívio vivida por Illich foi maravilhosa, como se fora a primeira intervenção terapêutica eficaz, algo que mesmo paliativamente lhe trazia uma trégua em relação à dor. A cena passa a se repetir nos dias seguintes. O ato de colocar as pernas de Illich no ombro de Gueracem vai construindo uma intimidade inimaginável entre um senhor e um servo na Rússia czarista do século XIX. Em um determinado momento, o empregado passa a tratá-lo por tu. Um dia, Illich, preocupado com o desconforto do servo, pergunta-lhe se ele não se cansava e se não se importava de manter as pernas naquela posição durante toda a noite. Diante de tal interrogação, Gueracem lhe responde: se não estivesses doente, seria outra conversa. Mas no estado em que estás, por que não te ajudar um pouco? Progressivamente, o servo dava mostras de ser o único a compreender plenamente o que se passava e não considerava necessário ocultá-la. Um dia, incitado a ir descansar, ele disse com toda a franqueza: todos nós temos que morrer um dia. Por que não me sacrificar um pouco agora? Disse explicitamente que não considerava um fardo tratar de um moribundo e confiava que mereceria o mesmo quando chegasse a sua vez. Pela primeira vez, ele se relacionava com uma pessoa que não mentia. A doença progride inexoravelmente, os médicos cada vez mais impotentes. E a mulher relata ao doutor que o Illich é um rebelde ao tratamento e imagina que ele fica horas com as pernas para cima. Ao que o médico responde: o que vamos fazer? Os pacientes têm mania de inventar essas infinidades de asneiras, devemos desculpá-los. O conto termina com o momento da morte, vivida na perspectiva do doente, um momento de libertação dos medos e de alívio da dor. E ele de repente percebeu com nitidez que tudo aquilo que o atormentava e o oprimia se ia dissipando, se escoando para fora do seu corpo, por todos os lados e ao mesmo tempo. Eu não conheço nenhuma descrição de fim de sofrimento mais comovente. Essa novela é um marco na literatura, que sempre encantou os médicos, porque eles que trafegam na emoção perceberam que sublimar um sentimento através da palavra é um dom dos curadores de espírito. Aqueles artistas que com sutileza dão graça à vida, enternecem os que sofrem, emocionam os rígidos e dão esperança aos desvalidos. Essa tendência crescente das melhores escolas de medicina do mundo de introduzir no currículo da graduação os temas que discutem humanidades é um explícito pedido de socorro da medicina à literatura, com a clara intenção de resgatar sensibilidade e, com isso, os ingredientes básicos de uma relação afetiva que precisa ser retomada nos seus fundamentos essenciais.
No século XX, os prontuários cada vez mais precisos e requintados passaram a funcionar como base de um banco de dados, indispensáveis à pesquisa clínica. Mas, independente do propósito, a palavra sempre foi instrumento da relação entre o doente e os seus dramas e tragédias, e o médico treinado para ajudar a superá-las. O paciente fragilizado pela fantasia da morte sempre buscou na palavra do médico, mais do que a promessa de cura, o compromisso da parceria, confirmando que, independente da circunstância, a solidão é a mais devastadora das enfermidades e poder dividi-la com alguém ainda é a melhor terapia. Mário Quintana nasceu no Alegrete. É considerado o maior poeta gaúcho. Foi-lhe negado acesso à Academia Brasileira de Letras numa triste crise de reconhecimento daquela casa, aparentemente encantado com a perspectiva de convívio com o poder, porque não haverá de ter sido pelo fascínio com o charme de certos marimbondos incandescentes. Eu tive a felicidade de cuidar dele e tentar retribuir um pouco do bem que ele despertou no meu coração quando uma bolha de enfisema rompeu e ele apresentou um pneumotórax. Um dia, depois de uma tragada mais funda, e eu não me importava que ele fumasse no quarto, porque ele tinha 86 anos, depois de uma tragada mais funda, ele sentenciou: vocês médicos são uns chatos, porque só sabem pedir que paremos de fumar, mas nunca trazem uma alternativa, umazinha que seja, para substituir o prazer que o cigarro me dá. Então ele fez uma pausa e completou: mas não se deprima, porque você é do segundo grupo. Como você já deve ter lido, existem os fracos, os chatos, existem os chatos propriamente ditos e os nossos amigos, que são os nossos chatos preferidos. Mário Quintana morreu na mesma semana que o Ayrton Senna morreu. Isso foi um azar, porque a mídia estava de tal forma ocupada com a morte do ídolo que muita gente não soube que o poeta tinha morrido. Eu tenho mais pena ainda dos que nunca souberam que ele viveu. Eu quero terminar homenageando o grande Mário Quintana com esta frase maravilhosa: os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, querido Camargo, por essa apresentação tão profunda, tão linda. Nós vamos ter ainda interatividade. Acho que antes da interatividade vou abrir um pouco aos acadêmicos que quiserem fazer uso da palavra. Algum acadêmico quer fazer uso da palavra nesse momento? Acadêmico Nardi. Excelentíssimo presidente, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, em primeiro lugar eu quero parabenizar os acadêmicos Mário Barreto Correia Lima e Ricardo Cruz pelo excelente simpósio organizado hoje. Depois, parabenizar em especial a apresentação do acadêmico Ricardo Cruz e do acadêmico José Camargo, agora excelentes palestras e apresentações. Fazer apenas um pequeno comentário em relação ao Dr. House. Eu acompanhei a série, se não toda, mas quase toda, e realmente o House, ele não é um médico, né? Assim, apesar de trabalhar como médico e tudo, ele não é um médico, ele está muito mais para um detetive do que para um médico. Tanto que aquilo dele, simbolicamente, não utilizar o jaleco, eu vejo muito essa questão, porque como Vossa Excelência citou do Pedro Franco, quem não gosta de gente não pode ser médico, Byland não gostava de gente. Mas eu gostaria de citar a questão, por que essa série fez tanto sucesso, né? Porque todo mundo assistia House. E eu fiquei, durante a série, pensando nisso e conversando com familiares que assistiam, amigos, médicos e não médicos. Eu acho que essa questão do sofrimento do House era o que fazia dele um ser humano, e aí as pessoas se encantavam, porque alguém tão inteligente, que desvendava os diagnósticos mais
difíceis e quase impossíveis, ele sofria, ele tinha depressão, talvez até, assim, sendo mais rigoroso no lado psiquiátrico, ele era um distímico, né, com todo o pessimismo, baixa autoestima, mau humor constante. E aquela questão do Kiron em relação não apenas a Mankara ter algo que trazia sofrimento e era incurável, mas também a questão da música, do isolamento, né? Assim como todos os centauros foram mortos, ele também era uma pessoa sozinha, como um distímico. Então, alguém tão inteligente, tão humano, isso fazia com que as pessoas ficassem fascinadas por ele. Não pelo lado médico, as pessoas não queriam ser tratadas por ele como gostariam de ser tratadas pelo Dr. Kildare, mas as pessoas gostariam de ver, né, uma técnica do diagnóstico e saber que por trás daquela técnica havia um ser humano. Eu acho que isso que fascinava as pessoas pela série House e por isso ela fez tanto sucesso. Parabéns, acadêmico Ricardo Cruz, pela excelente palestra. Obrigado, acadêmico Nardi. Acadêmico José Cora. Bom, senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores visitantes, falou-se aí, eu acho que foi o Ricardo Cruz, que, não sei se era o House, que dizia que o paciente é um mentiroso. Eu poderia dizer o médico é um mentiroso. Não é o paciente que é o mentiroso. O paciente, ele omite. Muitas vezes, ou ele diversifica a sua forma. E uma das armas da humanidade de medicina é a mentira. A mentira caridosa, digamos assim, ou a omissão caridosa que você faz. Eu trabalhei durante 30 anos com a doença fatal, a doença de Chagas, e que os pacientes, é claro que eles sabiam que tinha uma doença grave, a doença que matava pelo menos a metade daqueles indivíduos, e muitas vezes eu tive essa pergunta. O paciente me perguntava, doutor, qual é o meu futuro? Qual é o meu futuro? É claro que era uma omissão, de certo modo. Eu pegava no braço do paciente e dizia, olha, o seu futuro pode ser semelhante ao meu. Por quê? Mas pode ser igual, o senhor tem doença de Chagas? Não. Eu não tenho, eu trato de doença de Chagas. Mas eu posso atravessar a rua, aí morrer e você ficar vivo ainda por vários anos. Então tem a omissão, tem a modificação que você faz, e eu queria saber qual era a opinião, particularmente do Dr. Ricardo, sobre a omissão. E também o Dr. Camargo, porque ele lida muitas vezes, já me contou algumas histórias pessoais dele ter um paciente desesperado. Qual é a conduta a fazer para humanizar a medicina nesses casos? Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Cora. Acadêmico Tabaque. Senhor presidente, senhores acadêmicos já presentes, em meu lugar também queria parabenizar o acadêmico Ricardo Cruz, a acadêmico Mário Barreto, pela organização desse brilhante simpósio. Eu acho que isso dá uma sequência a um movimento bastante positivo e interessante que está acontecendo dentro da nossa comunidade, também coordenado pelo Dr. Ricardo Cruz, com uma preocupação muito grande de nós médicos todos, no sentido de visualizar essa questão humanística da medicina. E eu só queria, na verdade, compor alguns aspectos que o acadêmico Cora mencionou, com alguns dados e, após esse comentário, fazer um questionamento
para a mesa, na verdade, porque muitos aspectos dizem respeito também à doutora Cláudia Burlat. Burnout, que vai ser um dos temas da próxima discussão de humanidade, que vai acontecer agora em novembro, é um fenômeno frequente, ele está sendo documentado cada vez mais na nossa comunidade. Hoje, alguns dados da Sociedade Americana mencionam que 50% da comunidade médica apresenta essa síndrome, que apresenta algumas características de depressão, e eu acho que grande parte refletem esse conflito que foi apresentado aqui hoje. O sentido de se defrontar diante de um paciente, diante da verdade, daquela como ela deve ser colocada e como colocada. E, curiosamente, dentro dessa listagem, um dos trabalhos publicados sobre isso, foi publicado uma análise recente na Clínica Mayo, na Mayo Clinic Proceedings, tem mais ou menos no início do ano. Curiosamente, os oncologistas não faziam parte desse grupo como era de se esperar. Talvez, e isso que eu gostaria de colocar em questão, se de alguma forma essa questão da apresentação da verdade, mas a colocação de alguma maneira, respeitando, portanto, a autonomia do paciente, como foi mencionado, se isso entra em contraposição à questão que foi colocada sobre a mentira piedosa. E como que isso, para nós, é colocado e como isso deve ser colocado na Faculdade de Medicina para que enfim, o aluno comece a vivenciar essa questão. Eu acho que esse é um dos grandes conflitos. Eu acho que isso está bem documentado nessa questão da visão do House, que nos traz uma visão muito difícil de conviver, de reconhecer exatamente essa dualidade e da forma com que nós devemos ser educados no sentido de minimizar isso. E eu acho que isso é uma das grandes consequências, uma das causas, na verdade, que tem por consequência o burnout. Então, de fato, o meu questionamento é como que essas duas questões podem ser conciliadas, por exemplo, como que eu posso tratar o meu paciente como amigo, se de fato eu não posso preservar a sua autonomia. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Tabaque. Eu vou pedir para a professora Cláudia Burlat complementar, mas hoje a gente citou o Tarantino aqui, e ele está morto. Eu posso falar. O Tarantino, eu cuidei dele durante uns 16 anos, e ele tinha câncer de próstata. E ele usava análogo, LHRH, ele fazia PSA a cada 4 meses, rigorosamente levava no consultório e virava para mim e falava assim: Chiquinho, se você não me desse esse remédio, eu tenho certeza que eu ia ter um câncer de próstata. E eu falava: realmente, professor, esse remédio é bom. Ele nunca quis saber, embora tivesse praticamente certeza. Ele não descuidava do PSA. Então, assim, que a gente vê, você tem muita experiência, obviamente, com oncologia, mas é que a gente vê que tem doentes que não querem saber. Eles ficam ali numa periferia da doença e ele não quer que você fale. O Tarantino, que é um jeito brilhante, fantástico, não queria saber, não queria ter certeza. Claro? Por favor, microfone. Então, exatamente, eu acho que é exatamente isso em contraposição que foi mencionado sobre a autonomia do paciente. Então, essa questão da autonomia é que precisa ser trazida e eu acho que faz parte do diálogo. Então, esse ponto que foi ressaltado é fundamental nessa questão da relação médico-paciente. Estimado acadêmico Ricardo Cruz, que Vossa Excelência agora tomasse assento. Nós temos um assento ali do lado do Mário Barreto. Não, você vai sentar na mesa. Você vai fazer. Tá certo. Então continua aí, que a Cláudia Burlat vai fazer os comentários dela. Obrigado, Ricardo. Certa vez eu li que a comunicação com os tumores pode ser benigna ou maligna. E os efeitos de uma comunicação ruim podem se metastatizar para a família. Foi tão... E fala também sobre a questão da verdade. A verdade tem doses a serem dadas. Jamais devemos falar aquilo que a pessoa não tem condições de ouvir ou não quer ouvir. Então, me parece que isso sim, é uma expertise que a gente vai, ao longo do tempo, adquirindo. Porque simplesmente falar e não comunicar, o que é isso? Que dialética é essa? E eu tenho pensado muito, doutor Tabaque, sobre a questão da autonomia solidária versus a autonomia solitária,
que muitas vezes nós damos uma comunicação e se não tivermos o cuidado de estar disponível para a retaguarda e simplesmente virar as costas, embora eu falei e fiz o meu dever, como é que fica isso para quem nos ouviu? Obviamente, eu não tenho uma resposta fechada, eu questiono se alguém aqui teria alguma resposta fechada, mas que fique essas palavras no ar para que a gente pense. Quando se fala em autonomia, o que é de verdade autonomia, que é a capacidade de autodeterminação, e que isso seja algo solidário e não solitário. Obrigado, Cláudia. Camargo, quer fazer um comentário sobre isso? Eu acho que quem, de alguma maneira, conviveu com a medicina americana, ouviu muitas vezes a recomendação de que o paciente sofre. A questão é o quanto essa verdade tem utilidade. Eu seleciono as informações com essa visão única. Eu preciso dar a informação que tenha utilidade. Utilidade significa o que ele vai fazer e que estrutura ele tem para administrar a informação. Isso é um exercício de sensibilidade e é muito difícil exatamente dizer como fazer, porque cada um terá o seu jeito de manejar essa condição de tanta fragilidade quanto um paciente que frequentemente interpreta o diagnóstico da doença grave como uma condenação à solidão. Eu lembro de um paciente que era um professor de filosofia sentado na minha frente e desatou num choro convulsivo depois que ele me entregou um monte de exames e disse: eu tenho a impressão que o caranguejo me pegou. Como eu não conseguia fazê-lo parar de chorar, eu fiz a volta na mesa e sentei ao seu lado. Quando eu peguei a tomografia, mostrei o tumor e disse: é por aqui que nós vamos começar a tratá-lo, ele secou as lágrimas e disse: mas então eu tenho tratamento? Veja como estava vinculada a ideia de não ter nada que fazer, de estar perdido se a doença é grave. Esse homem, que era uma pessoa extremamente inteligente, muito próximo de morrer, ele morreu 11 meses depois, porque realmente não tinha nada terapêutico muito efetivo para ele, a doença estava disseminada. Ele pediu que a mulher lhe chamasse o pastor, que ele tinha negado receber durante várias vezes, e como ele era um ateu assumido, a mulher ficou um pouco surpresa, e ele disse para o pastor o seguinte: eu continuo ateu, não acredito nada nessas bobagens, mas tu podia saber o seguinte: eu fui tratado com tanta generosidade durante esse período que eu fiquei doente, que eu descobri que generosidade pode ser uma face adequada para essa coisa que você chama de Deus, e nessa eu estou disposto a acreditar. Quando ele estava morrendo, 2 dias antes de morrer, ele me disse: fizemos uma bela parceria, mas eu preciso te contar uma coisa. De todas as coisas que vocês fizeram para me proteger, nada se compara àquele primeiro dia em que você contornou a mesa para sentar ao meu lado. Isso mostra uma coisa extremamente importante. Não tem nada mais significativo do ponto de vista de quem tem medo do que a ideia da parceria segura, a tal da solidariedade, né? Quer dizer, se esse acolhimento faz uma diferença tão grande que as pessoas vão se sentir mais ou menos bem tratadas, dependendo do quanto isso for espontaneamente oferecido. Eu tive um paciente, Chico, você não está prestando atenção, Chico. Eu tenho um paciente que contou uma história que ele ficou muito chateado, porque ele foi ao clínico e o clínico comentou com ele: você precisa ser tratado pelo House. Querendo dizer, você precisa de um médico mais duro. E o velho, aquela idade que a gente adquiriu o direito de dizer o que sente, porque não tem mais a preocupação de ser assim, popular, ele disse: olha, uma dose de House com a tua moleza de sentimento seria adequado, porque eu faria o diagnóstico e seria afofado depois, né? Tu vê que bela combinação. O House, que acerta o diagnóstico, é um personagem que não pode ser desprezado, desde que a informação seja oferecida com generosidade, né? Obrigado, Camargo. Acadêmico Jacó Kligerman. Vamos ver. Senhor presidente, colegas acadêmicos, senhores e senhoras, 2 assuntos que gostaria de levantar, e não vi levantado, seria a conspiração no silêncio
em que a família toda se encontra e sabe que o paciente tem, você omite e fica aquela tragédia que chama-se conspiração do silêncio. O outro assunto seria fadiga da compaixão. Esse é um problema que precede o burnout. E está sendo levantado, já tive ocasião de ler, não sei se foi no clima, no meio proceedings, está sendo levantado uma pesquisa no sentido de tentar evitar o burnout, e que seria a chamada compassion fatigue. São dois assuntos só que eu acho que realmente mereciam alguma consideração. Obrigado. Obrigado, acadêmico Jacob Kligerman. Também que eu falei antes do Sérgio. Omar da Rosa Santos. Senhor presidente, senhores acadêmicos, prezados colegas, eu de vez em quando falo umas coisas esquisitas. Me lembro que na escola de medicina, quando tinha que fazer a palestra inaugural, e eu dizia que a formação do médico deve começar pela etimologia e pela filologia. Conhecer o que significa o que se está dizendo e conhecer a origem das palavras. Aí um dia eu fui numa reunião com o então arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eusébio Scheite, reunião de médicos, e ele disse o seguinte: para vocês, qual deva ser o principal atributo positivo de um médico? E aí um dizia uma coisa, outro dizia outra. Ele falou, não, para mim é a simpatia. Simpatia, um negócio meio cabotino, o doutor meio joga para a plateia. E ele disse, não, sim quer dizer junção, sinfonia, sintonia, sindactilia, sim. Patos não quer dizer doença, nós frequentemente traduzimos pato por doença. Patos quer dizer, na tradução correta da língua grega, quer dizer ocorrência, que no caso da medicina é a ocorrência mórbida. Então, dizia ele, a simpatia é que tem aquele que se associa na doença. Isso que você fez há pouco. Eu agora, na semana que finda, essa semana, estive com o acadêmico Novelino, junto com o senhor presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, que é o acadêmico Luiz Augusto Pinheiro, e tivemos uma sessão, uma manhã inteira, muito interessante, muito boa, sobre um assunto que vinha sendo deslembrado e que agora, não pelo tabaco, sempre falou nisso, que é a espiritualidade na profissão médica. Não é espiritismo, é espiritualidade, é outra coisa. E de maneira que eu tenho a impressão que o Luiz Augusto deve estar com vontade de dizer alguma coisa aqui, eu não vou adiantar. Mas gostaria de saber o que os senhores acreditam que sejam os senhores expositores, a quem eu cumprimento a cada um pela presteza e pela beleza da apresentação, qual é o principal atributo do médico. Obrigado. Obrigado, acadêmico Omar. Acadêmico Novis. Eu só queria contar, uma vez que eu fui ver um doente com o doutor Stanislau Kaplan, um dos maiores clínicos que essa cidade já teve, e era um doente dele que tinha um tumor cerebral. Mas nós não sabíamos ainda se aquele tumor seria ou não cirúrgico. Aguardávamos a decisão do Dr. Pedro Sampaio, que seria o neurocirurgião escolhido naquela época pelo Dr. Kaplan, e que estava dizendo que estava estudando os exames para ver se era ou não um tumor extirpável. E o filho do doente, quando nós entramos no quarto, disse, se vocês disserem para ele que ele tem um tumor cerebral, ele se mata, eu conheço meu pai. Eu disse, doutor Kaplan, como é que é isso? Deixa comigo. Entramos e o filho disse, então, doutores, o que eu tenho? O Kaplan olhou para ele e com voz firme disse o seguinte, presta atenção, nós ainda não sabemos tudo o que você tem. No entanto, sabemos exatamente o que temos que fazer para decidir a solução. Logo, aguarde. Quando eu tiver essa solução,
Venho aqui e lhe falo. O doente agradeceu enormemente, foi uma festa no quarto, todo mundo ficou muito feliz e nós saímos e nenhuma mentira foi dita, porque exatamente estávamos aguardando se era ou não cirúrgico. Não precisava dizer para ele que ele tinha um tumor cerebral para ele se matar, porque aí realmente não seria cirúrgico. Então tínhamos que dar uma chance a ele de que pudesse ser cirúrgico. Então, é tudo a maneira de dizer. Toda verdade não obrigatoriamente tem que ser dita. Quem diz a verdade sem cuidado é criança e maluco. A criança diz. Eu me lembro, eu muito pequeno, na casa de meu avô, chegou um amigo dele que era um homem horroroso. Tocou a campainha, eu abri a porta e disse: o que é? O doutor Álvaro está aí? Está. Aí eu fui lá para dentro e berrei: vovô, tem um amigo seu que parece maluco. Porque era tão feio que parecia maluco. Então, criança não tem esses cuidados. Mas a gente tem que ter... A verdade pode ser recoberta por um chantilly de caridade. É verdade com caridade. Obrigado, Cademe Novice. Cademe Novelino, que depois nós vamos passar para a interatividade. Um minuto, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de enfatizar nesse momento o trabalho que o Conselho Federal de Medicina, e estão aqui vários membros dessa comissão, da qual nós pertencemos, tem feito para introduzir as humanidades no curso médico. Não tem sido fácil, senhor presidente. Viu? Tem sido feita campanha em algumas universidades separadas, algumas escolas de medicina, como em Santa Catarina, capitaneadas, evidentemente, pelo ex-presidente Roberto Dávila, tem tido sucesso. Alguns acham que a própria medicina, né, reflete a humanidade. Já foi dito aqui, eu queria enfatizar isso que o acadêmico Tabaque disse, que essa seria uma missão, inclusive, desta casa, senhor presidente. Já foi dito por Antônio Carlos Lopes, né, ex-diretor da Escola Paulista de Medicina, que Vossa Excelência tem uma relação estreita, né, que só pode ser médico quem tem compaixão. Né? O próprio patrono, né, da nossa medicina, São Lucas, quando foi indagado, né, por Diodoro o que ele queria ser quando crescer, respondeu, né, seria médico e encararia, evidentemente, a maior forma de humanismo. Só para terminar, e eu, como Vossa Excelência, estamos afeitos, evidentemente, ao meio universitário, e queria dizer que o Conselho Federal, não Federal de Medicina, perdão, o Conselho Nacional de Educação, viu, mandou as novas diretrizes curriculares. Todos aqui que militam nessa área sabem. Nessas novas diretrizes curriculares, enfatiza a medicina da família. Já é um passo, senhor presidente, para que desperte no aluno, desde o primeiro ano de medicina, o humanismo. Isso não é tudo, mas já é um passo. Eu acho que com simpósios dessa magnitude, como hoje se realiza em nossa casa, a nossa academia pode contribuir para que incentive cada vez mais, aqui tem vários estudantes de medicina, o ensino, evidentemente, incentivar, viu, no jovem estudante de medicina o humanismo. Né? E repito, Antônio Carlos Lopes, só pode ser médico quem tem compaixão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Novelino. Acadêmico Ricardo Cruz, vamos andar com a interatividade. 15 minutos. A primeira pergunta por interatividade é essa. Você acha mesmo que quando um médico atende bem um paciente, ele está praticando a psicoterapia como afirmou Freud? Opção 1, quer dizer, apertem o número 1, claro que sim. 2, nem sempre. 3, claro que não. Essa é uma forma romântica de se falar algo que não é verdade. Segunda pergunta. Você acha que se envolver com as questões extramédicas é vantajoso? Sempre. Número 2, é arriscado. O paciente ou seus familiares podem não gostar.
Ou nunca, isto só serve para dificultar ainda mais o tratamento? Terceira, você conhece os preceitos de Balint? Bom, há muito tempo, estou tomando conhecimento agora ou não? Na verdade, eles representam verdades conhecidas. São 7 perguntas só. Quarta. Você acompanhou a série House toda, ocasionalmente ou não? Quinta. Você sabia que medicina e literatura é disciplina de algumas faculdades de medicina? Sim ou não? Nome de disciplina de faculdade de medicina. Sabia? Sexta. Você acha que a tecnologia se sobrepõe à relação médico-paciente? Sim, não ou não tenho certeza? E a última pergunta, presidente. Você conhece a denominada medicina narrativa? Sim. Já ouvi falar ou não? Aquela que se apoia sobre aprender com as histórias dos pacientes. Obrigado, Anne. Bom, são 19h47. Presidente, eu gostaria de ter 3 minutos, então, para responder a algumas questões que foram colocadas com relação ao acadêmico Nardi. Sim, é verdade, essa comparação com Sherlock Holmes ela é perfeita. David Shore disse que se inspirou em Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes, na verdade, ele descobria, na verdade, quem era o assassino, ouvindo as pessoas e ligando as pistas. Mas como ele não gostava de conversar com o paciente, o House coloca, na verdade, assim como Sherlock Holmes tinha como assistente o Wilson, o House tinha como assistente o Watson, que era o oncologista clínico, né? Muito interessante essa sua colocação. Com relação ao acadêmico Cora, sobre a omissão por parte do paciente, eu acho que todos nós devemos concordar que é verdade que muitos pacientes se envergonham de falar isto ou aquilo. Isso é muito explorado na série House. Na série House, várias questões como adultério, homossexualidade, questão de paternidade, eram questões que eram omitidas e, na verdade, no final da história, se descobria a verdade em cima dessas omissões. O acadêmico Jacob Kligerman fala sobre a conspiração do silêncio. Acho que essa é uma questão complicada. Acho que se o paciente não exibe claramente esse desejo de não saber a verdade, eu até admitiria conversar em particular com essa família, mas particularmente me sentiria muito mal de participar dessa conspiração do silêncio. Obviamente, estou excluindo crianças, demenciados e coisas dessa ordem, né? E, finalmente, com relação ao acadêmico Camargo, que está ali atrás, eu não consigo enxergá-lo, porque ele está atrás do computador, e que fez uma homenagem a Mário Quintana, né? Olha, nós citamos vários gaúchos, hein, Camargo? Nós citamos Moacir Scliar e citamos Mário Rigato, que foi acadêmico dessa casa. Mas Mário Quintana,
em cima dessa questão da onipotência do médico, tem um poema que eu particularmente adoro. O título do poema é Ser Bom. E o poema é bem curtinho e fala assim: ser bom, mas ao coração, prudência e cautela se ajunta. Quem todo de mel se unta, os ursos o lamberão. De Mário Quintana. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a todos a presença, agradeço aos palestrantes, agradeço ao querido Mário Barreto Correia Lima, ao querido Ricardo Cruz, por essa excelente tarde. Declaro a sessão encerrada.